Os especialistas estão avaliando o ritmo de recuperação da economia e consideram que ainda está lento. Apesar do saldo positivo na geração de empregos no mês de setembro, as contratações e a movimentação nos diversos setores estão abaixo do esperado. Num país com 13 milhões de desempregados, apresentar crescimento no emprego formal, por menor que ele seja, já é um sinal de que a economia começa a se mexer. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho no início da semana, o emprego formal no Brasil apresentou um crescimento de 0,36% em setembro em comparação a agosto. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. Beneficiada pelos serviços e pela indústria, a criação de empregos com carteira assinada atingiu um saldo positivo. Mas, segundo este economista, os números ainda estão muito longe daquilo que a economia brasileira precisa para realmente voltar a funcionar. Se você olhar que nós estamos chegando perto do Natal, que no Natal o comércio contrata mão de obra para o período do Natal, a gente observa que está bem fraco, certo? Então, você tem uma economia começando a andar, mas não com a velocidade que a gente espera. Isso se deve ao quê? Se deve a várias dificuldades que são enfrentadas pelo governo. Você tem um déficit fiscal no governo federal, você tem um déficit fiscal no governo estadual, e tudo isso dificulta a tomada de decisão por parte dos empresários. Todas as 5 regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em setembro. O Nordeste liderou a abertura de vagas, com 62.177 postos. O Rio Grande do Norte apresentou um saldo positivo de 1.726 postos formais de trabalho. O número representa uma alta de 0,41% em relação a agosto. Foram 11.815 admissões e 10.089 desligamentos no período. O setor que mais contribuiu para este resultado foi o da agropecuária, que gerou 723 empregos. Setembro, normalmente, é um período de alta sazonalidade. Tanto na agropecuária, que é a época da colheita de melão, de frutas, né, melão, manga, etc. E quanto no setor sucroalcooleiro, que no Nordeste é a época de moagem da cana, colheita e moagem da cana, para a produção de açúcar e de álcool. Então, teve um desempenho muito bom esse setor, o setor sucroalcooleiro em agosto, mas ele não sustentou em setembro, que a gente esperava que desse um impulso maior e foi muito tímida. Em seguida, aparecem os segmentos de serviços, juntamente com a administração pública, que geraram 394 vagas, e a indústria com 321 vagas abertas. De acordo com a sondagem das indústrias extrativas e de transformação do Rio Grande do Norte, elaborada pela Fierne, apesar de não ter terminado o mês com saldo negativo, o indicador de evolução do número de empregados na indústria potiguar caiu 2 pontos em setembro em relação ao mês anterior. Esse é um período em que o comércio faz as encomendas para fim de ano, a indústria, com vista às vendas de Natal, dos últimos meses do ano, de fim de ano, e isso não aconteceu, realmente foi muito aquém do esperado. Ainda não aconteceu, né? Vamos torcer para que aconteça em outubro, novembro, quem sabe. Mesmo com um crescimento recente, o mercado de trabalho brasileiro continua ruim. Exemplo disso é o setor da construção civil, que é considerado um dos motores da economia, mas atualmente é o que tem o maior volume de cortes. Quando a gente olha para a construção civil, você vê que a questão das habitações, obras dos governos, tudo está parado. O governo não está fazendo investimento. Isso acontece por quê? Porque há um problema fiscal no governo que faz com que ele não tenha dinheiro para fazer investimento. E isso tudo acaba dando consequência na questão da mão de obra na área de construção civil. Então, a gente vai ter que esperar o próximo governo, tanto a nível estadual como a nível federal, para ver o que eles estão pretendendo fazer, como é que eles vão se pronunciar para fazer investimento.